Curso de Mecânica Diesel. Manutenção preventiva do caminhão Volkswagen. Bem, aqui nos encontramos com um caminhão Volkswagen, modelo 17220, Euro 3, com caixa Eaton Fuller, motor Cummins 6 litros e diferencial Eaton 3 também. Vamos agora fazer a manutenção e controles visuais que deve fazer um motorista de estrada ou de cidade. Vamos verificar o nível do refrigerante. Não deve estar nem por baixo do mínimo, nem por cima do máximo. Não podemos encher muito porque ao levantar pressão vai sair a água pela tampa de cima e vai sujar assim a cabine e toda a parte do tanque com este líquido refrigerante. Vamos retirar a tampa, controlamos a cor e com isto temos uma pauta, podemos saber a porcentagem de líquido refrigerante que há. Aqui temos o líquido refrigerante, temos que conferir a cor, é uma cor escura, pode ser vermelho ou verde. Isso nos dá a pauta do nível de refrigerante que tem. Se é muito claro, seria conveniente colocar mais um pouco de etenoglicol. Aqui temos a vareta do óleo, vamos controlar. Devemos verificar que o líquido não passe da marca mínima nem da máxima. Sempre deve estar no meio destas duas marcas. Se está por baixo do mínimo, o nível é ruim para o motor porque não está se lubrificando corretamente. E se está por cima do nível também é ruim porque poderia arrebentar por alguma pressão os retens de bancada do motor. Agora passamos ao filtro depurador de água do combustível. É conveniente uma vez por semana purgar, porque no caso de que o diesel, o gasóleo fique com água, a bomba vai ter um gasto desnecessário. Agora vamos fazer o tratamento neste componente. Como primeiro passo para purgar, deve-se afrouxar a tampa de entrada de ar. Segundo passo, afrouxar esta tampinha até que a água comece a descer, até que não fique nenhum depósito aqui. A água entra porque é mais pesada que o diesel, que o gasóleo. Se o combustível entra no tanque contaminado com água, então o filtro vai limpar o gasóleo e a água, ao ter diferente densidade, fica depositada embaixo. Este sensor é um sensor que comanda uma luz no painel que, quando está sujo, indica ao motorista que deve limpá-lo. No caso deste copo estar cheio e que não se limpe, não se tomem as precauções necessárias, depois deverá se retirar a bomba de pressão e os injetores, porque pode ser prejudicial para a bomba de injeção.
Se entrar na bomba gasóleo diesel com água, vai ser muito prejudicial. Vai danificar os elementos da bomba. Esse filtro deve ser trocado cada 20.000 quilômetros, considerando que coloquemos diesel limpo. Se estiver sujo, se verificarmos que está sujo, pode ser conveniente trocar antes, até. Ou seja, a cada 10.000 quilômetros aproximadamente. É importante também ter a precaução e o cuidado de usar um combustível, um diesel adequado, limpo, por isso às vezes é importante verificar o estado do combustível do diesel que está se usando. Para trocar o filtro, utilizamos esta ferramenta. Afrouxamos. Aí vai drenar gasóleo diesel. E se retira o filtro. Vamos trocar este filtro. Vamos retirar o sensor. Puxamos o cabo. E sai este copo. Afrouxou o copo. E o que podemos fazer para retirar tudo junto? É isto. Assim, retiramos o filtro. Vamos girando com a ferramenta apropriada. Este procedimento é para trocar o filtro. Lubrificamos a borracha. Lubrificamos para que não se cole, não se grude o filtro no seu alojamento. Vamos instalar no seu lugar o filtro. Giramos. E em seguida apertamos com esta ferramenta. Ajustamos, não apertamos demais e apertamos também o copo. Agora vamos conectar o sensor. Este é um filtro de água, de líquido anticongelante, leva umas pedras dentro, que o que faz é ativar mais o líquido refrigerante. Funciona com um retorno, ou seja, entra a água do motor ao filtro, se refrigera também, sai pelo cano de retorno ao tanque.
Há filtros de 4 unidades, de 6 unidades e de 8 unidades. Quanto mais unidades tem o filtro, mais quilômetros vai render esse filtro. O de 6 unidades deve ser trocado cada 60 mil quilômetros. É conveniente quando se faz alguma reparação em radiadores ou em algum nível de água que diminua muito, completar o nível de água com líquido refrigerante e trocar o filtro também de refrigerante de água. Se o filtro foi trocado há pouco tempo, a 2 ou 5 mil quilômetros, aí poderia se deixar, senão o trocamos. Aqui vamos verificar a tensão da correia, que se verifica da correia poli-V, e a correia deve ficar em posição vertical. Esta é uma correia poli-V, na parte mais longa da correia. Devemos verificar, então, a sua tensão na parte mais longa, mais comprida dela. A correia deve ficar, então, perpendicular. A correia está plana e a tensão se verifica tensionando assim. Se a correia fica nessa posição, então quer dizer que está bem. Se não fica perpendicular, se não é possível que fique perpendicular, então está muito esticada. E se gira para o outro lado é porque está muito frouxa. Esta correia se ajusta sozinha, porque tem um tensor, um ajuste automático. Se notarmos que a correia não está em bom estado, devemos trocá-la. Aqui temos uma chave. Se introduz no quadrante do tensor. Se vence a mola e se retira a correia. Este é o procedimento que faríamos se tivéssemos que trocar a correia. Vamos colocar a correia novamente, porque ela está em bom estado. A retiramos apenas para mostrar como deve ser feito, como se retira e como se coloca. Encaixamos a correia no seu lugar. Como já falamos, a correia deve ser trocada quando notarmos que está queimada ou que não está em bom estado. Se ouvirmos um chiado, quando temos o motor ligado, isto vai indicar que a correia deve ser trocada. Uma correia pode durar até uns 100 mil quilômetros, mas sempre, em cada troca de óleo, devemos verificar o seu estado, a sua tensão. Aqui estamos vendo o depósito de líquido hidráulico da direção hidráulica. Vamos ver como medimos o nível. Retiramos esta tampinha com um indicador, tem duas marcas, um mínimo e um máximo, e o nível deve estar entre o mínimo e o máximo. Se estiver por baixo do nível mínimo, devemos colocar mais
líquido. E se tiver muito líquido, devemos drenar, porque também vai ser prejudicial. Aqui podemos observar mais detalhadamente os níveis mínimo e máximo indicadores. Aqui neste caso podemos observar que o nível está correto. Aqui temos o filtro de ar, que deve estar sempre limpo, porque é parte da vida do motor. O motor com o filtro tampado é como se um ser humano estivesse com o nariz entupido e não pudesse respirar. Então, o que devemos fazer é, seguidamente, limpar ou pelo menos controlar se o filtro de ar está limpo. Se o caminhão circula por estradas com muita terra, com poeira, então devemos limpar o filtro, talvez uma vez por semana. Se o caminhão trabalha em estradas limpas ou na cidade, então o ideal seria verificar ou limpar cada 15 dias. Não em todas as verificações, de semana em semana ou de 15 em 15 dias, deve se limpar o filtro, mas sim devemos verificar o seu estado. Há um sensor que indica que o filtro de ar deve ser limpo sim ou sim. Aí, sim, realmente devemos limpar. Este indicador está no painel, que indica o estado de sujeira do filtro de ar. Aqui podemos observar o sensor, é um sensor de pressão de ar, que é claro, quando pouca pressão está indicando que está entrando pouco ar. Então, é a indicação de que devemos limpar o filtro de ar. O sinal deste sensor se vê no painel. Agora vamos fazer a manutenção deste filtro. Utilizamos uma chave 10 para retirar o parafuso da tampa de ar. Aí liberamos a abraçadeira. Agora retiramos a tampa do filtro. Vamos limpar a poeira que houver na tampa também. Limpamos com um pano seco. Apertamos a borracha, esta borracha, por se houver alguma poeira ou alguma terra úmida que ficar depositada aqui. Depois de limpar a tampa, vamos passar ao filtro. Retiramos o filtro. Vamos limpar o filtro utilizando ar de dentro para fora, em todo o comprimento, em todo o percurso do filtro. Uma vez que o filtro estiver limpo, o colocamos novamente no seu lugar. Pegamos a tampa, verificamos se encaixou corretamente.
o filtro e agora sim colocamos a tampa. Colocamos a braçadeira, ajustamos. Aqui neste caso estamos vendo um filtro sujo, porque o que vimos anteriormente estava limpo. E aqui podemos ver a diferença. Está aberto. Este filtro de ar está em mau estado. Não tem uma boa capacidade de passagem de ar. Portanto, este filtro deve ser substituído. Está estragado aqui também. Vemos que este filtro realmente está em mau estado. A limpeza do filtro é conveniente fazê-la uma vez por semana, ou pelo menos a verificação do estado do filtro. Vamos ver agora como deve se limpar o filtro, neste filtro que está muito sujo, apenas para poder ver como é realizado. Como já falamos, então, se o caminhão trabalhar em estradas sujas, empoeiradas, deve-se limpar uma vez por semana, ou verificar uma vez por semana. E se for feito um percurso na estrada limpa ou na cidade, limpamos então, ou verificamos de 15 em 15 dias. Agora vamos limpar então. Pegamos o filtro e com o jato de ar vamos limpando, sempre de dentro para fora. Observem como sai a poeira. Devemos continuar limpando até que não saia mais poeira. Se quando estivermos fazendo a limpeza, vemos que o jato de ar não passa de um lado para o outro, isso indica que o filtro não tem mais condições de uso. E aqui podemos observar este caso em que o filtro está todo rasgado, o que também indica que o filtro deve ser substituído. O tempo de vida útil de um filtro é muito relativo, mas poderíamos dizer que fica em torno de uns 30.000 quilômetros. O tempo de vida útil do filtro pode aumentar até 50 ou 60.000 quilômetros se o lugar de trabalho por onde anda o caminhão for uma estrada limpa. O que aqui vemos são conexões adicionais de ar para colocar mangueiras, para limpar o filtro de ar, para fazer a limpeza da cabine também, para encher os pneus. Aqui temos o ar. Então, como já falamos, é para conexões adicionais de ar. Agora, o que vamos fazer
é fechar a abraçadeira da tampa do filtro que limpamos anteriormente. É importante sempre fechar para que o filtro fique bem protegido.